Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus a multidão, compadeceu-se dela, porque estavam cansados e abatidos, como ovelhas que não tinham pastor. Então disse aos discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhe poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doenças e enfermidade. Então, estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Felipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou esses 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel, e em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai o demônio. De graça recebestes, de graça deveis dar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a celebração de hoje, ela fala de dois pontos fundamentais: a fidelidade ao Senhor de Moisés, do povo que atravessava o deserto e pararam todos na frente do Monte Sinai, de Paulo falando aos romanos, dos discípulos, do povo de Israel e de todos nós. Por isso que o livro do Êxodo, no capítulo 19, eles chegam no Monte Sinai. Eu já disse a vocês várias vezes que o monte na Bíblia é muito constante. Monte Mambré, onde eles faziam longos retiros espirituais e rezavam outros dias. Monte Sinai, que para eles é o símbolo de todos os montes. Monte Horebe, onde Jesus batizou como sermão da montanha. O Monte Carmelo, e vai citando. Eles diziam que no monte era muito melhor de rezar, até porque ficava livre daquele calor terrível de Israel, e os patriarcas falavam com Deus, viam Deus, sonhavam com Deus. Então Moisés vai atravessando com o povo naquela dureza terrível do deserto, muitos momentos, a fome assolando porque a comida tinha acabado, a água não tinha, um sofrimento de fato considerado muito doloroso. Moisés sobe ao Monte Sinai para pedir a Deus uma solução. E ele diz ao povo, vocês sabem que foi o motivo pelo qual o povo profanou. Ele disse: ninguém sobe aqui, quem subir morre, não desce mais. E ele ficou 40 dias e 40 noites lá no monte.
40 na Bíblia é o símbolo da perfeição. Ficou um pouco parado lá embaixo, com fome, com sede, morrendo por mordida de cobras e escorpiões à noite no deserto, e profanaram. Fizeram o bezerro e profanaram. Mas quando Moisés desce da montanha, do Monte Sinai, Deus diz a ele: olha, tu deverás falar ao povo de Jacó, aos filhos de Israel, dizer: não profanes, não enfraqueça na fé, não esmoreça na confiança do Senhor. E Deus começa lembrando a Moisés, para Moisés dizer ao povo, para o povo aumentar a fidelidade e o seguimento, alguns feitos, dizendo: lembra quando eu vos tirei do Egito e vós era escravo lá e marchasse para libertação? Ele disse: eu levei vocês nas mãos como fosse em asas de águia, tirei da escravidão. Aqui Deus está lembrando as duas dolorosas escravidões, da Babilônia e do Egito. Eu cuidei de vocês, eu sou Deus que estendo a mão e cuido de todos, de cada um e de cada uma, como de fato são meus filhos. E Deus diz a Moisés: olha, diga ao povo que escute, relembre e guarde a minha aliança, lembrando da minha voz, e direis a todos: Ele é o meu Deus e nós somos o seu povo escolhido, a raça santa. Então aqui no livro do Êxodo, Deus conversando com Moisés, essa primeira leitura significa 3 grandes momentos. Primeiro momento, Deus lembra a Moisés para dizer ao povo que ele não esqueça do passado. Olhe para trás, veja que Deus estava sempre com eles, tirou da Babilônia e do Egito. Pediu a Moisés que lembrasse ao povo que Deus, o presente, que Deus ia tirar daquela situação dolorosa do deserto para mostrar a terra prometida. E a primeira leitura fala do futuro, quando Moisés desce com as tábuas da lei, os 10 mandamentos, diz: olha, Deus dá a observância dos 10 mandamentos para que ao longo do futuro todos tenham vida, fé, comunhão e perseverança. Aí ele diz: quando vocês deixarem de profanar, de reclamar, de murmurar, de esmorecer na fé, quando a fidelidade de vocês for constante, eu farei de vocês, da carne de todos de Israel, um reino de sacerdote, que era o que mais eles desejavam. Todo Israel fosse um reino de sacerdotes e uma nação santa, diferente de todas as outras nações. Paulo, escrevendo aos Romanos, segundo a leitura de hoje, há uma grande discussão, porque os Romanos diziam assim: olha, basta a fé. Aqueles que se converteram a Cristo, eles diziam: nós temos a fé em Jesus Cristo e o resto é resto. O que nós fizermos de bom ou de ruim, a fé nos salvará. Basta a fé. A fé nos salvará e a fé nos justificará. Quer dizer, nos dá a plenitude da eternidade, justificados em Deus. Paulo, o grande apóstolo, o grande missionário, diz: não. Nós somos pecadores, por isso precisa a fé e as boas obras. Então Paulo diz: olha, a salvação depende de nós, de nossos atos, de nossas boas obras, de nossas boas ações. Mas ela é dom gratuito de Deus e Ele dá a quem Ele quer. E por mais que nós façamos, se o coração for orgulhoso, pode não receber. Então Paulo fala novamente da graça de Deus derramada para todos nós e da justificação de Deus que nos dá a salvação e a vida eterna. Paulo fala, Êxodo diz: olha, pela vossa fidelidade e pela vossa perseverança recebereis a justificação de Deus.
Paulo diz a mesma coisa na segunda leitura. E aqui, Mateus, Jesus novamente, olhando para o povo de Israel, e tem pena daquela raça, daquele povo, porque está entregue à própria sorte, sem ovelha, sem pastor, nem comida, nem remédio, fome e seca campeando, a guerra tremendo no mundo, e eles entreguem à morte. Jesus diz: olha, eu tenho pena. Depois que desce do deserto, da tentação, ele olha Israel e diz: eu tenho pena deste povo abandonado como ovelhas sem pastor. Ele anda fora do alto, na planície, e aí ele vai encontrando os discípulos no mar de Nazaré, que ora a Bíblia diz mar de Nazaré, mar de Tiberíades, mar de Genezaré. É porque à medida que o mar ia se estendendo, por exemplo, Serra Verde, aí dizia mar de Serra Verde, por exemplo, chegava em Malhada de Pedra, no mesmo mar, mas ele dizia mar de Malhada de Pedra, mar de Tamandaré, mar. Então, aquele grande braço de mar que era rodeado de povoados, de cidades, ele dizia, na região de Tiberíades, mar de Tiberíades, mar de Genezaré, mar de Nazaré. E aí ele vai chamando os 12 primeiro apóstolos para ajudá-lo na missão de cuidar das ovelhas perdidas da casa de Israel. E vocês já se perguntaram por que Jesus diz logo no início da missão pública: eu tenho pena das ovelhas perdidas da casa de Israel? Por que imediatamente ele não disse das ovelhas perdidas da Samaria, das ovelhas perdidas lá dos Gadarenos? Porque inicialmente a compreensão é que ele veio para a casa de Israel, para o povo de Israel, que a salvação era só para o povo de Israel. Vocês lembram aquela conversa dele com a mulher, a viúva de Sarepta, que ela diz: mas Senhor, até os cachorrinhos não comem as migalhas sem cair da mesa, até os cachorrinhos não são criados por Deus e não têm direito a migalhas da sua graça. Nós não somos judeus, mas temos também. Então, inicialmente, a concepção é que ele veio só para o povo de Israel. Depois é que ele mesmo vai criando, educando o povo, dizendo: não, eu vim para os pagãos, que foi um susto para os pagãos, não, aquilo não presta para nada. Eu vim para os samaritanos, eu vim para esse. E ele foi visitando, cuidando, curando, salvando a todos. Mas de início, ele mantém aquela ideia que a salvação veio para a casa de Israel. Depois ele tem consciência da messe, o serviço, o trabalho do Senhor. A messe é grande e os trabalhadores são poucos. E a gente diz isso na prática: meu Deus, quanto mais eu faço na comunidade de restauração, quanto mais eu faço aqui em Antas, quanto mais eu faço em São José, parece que é pouco. E é, porque os trabalhadores são poucos e as necessidades da messe são grandes. E ele diz: rezem todos, peça ao Deus da vida, que cuidou lá dos romanos, como segundo Paulo, cuidou do povo hebreu, segundo o livro do Êxodo, cuida de cada um de nós e cuida do povo da época. E através do Filho, ele tem misericórdia para que todos nós cuidemos da colheita, que é o anúncio do Evangelho e no resgate da humanidade de cada um. Aí ele chama, ele veio. Veja que coisa belíssima. Ele, como filho de Deus, ele via que não dava conta sozinho na messe. Ele chama 12. Faz disso o alicerce da missão. Chama 72 mais na frente. Vai chamando. Chama o grupo das mulheres, se decepciona com alguns grupos. Lembra aquele grupo, Marcos 13, se eu não me engano, que diz assim: Senhor, esta palavra é dura demais para ser seguida, ele exige demais, nós vamos embora. Que Jesus olhou para os 12 e disse assim: vocês também não querem ir embora? E foram embora. E ele: não, Senhor, Pedro, tu tens palavra de vida eterna. Aí, veja,
Jesus chama, ele dá a formação necessária. Chamou os 12, chama cada um de nós. Chamou também a nós. Ele dá a preparação necessária e envia. E no envio, ele diz: olha, dou-lhe o poder de expulsar os espíritos maus, de curar o demônio, de curar as pessoas de todo tipo de doença e enfermidade. E aí ele apresenta o nome dos 12. Porque quando ele chamou, minha gente, ele não chamou lá no mar de Nazaré: ei, vem cá, tu aí. Não, ele chamou pelo nome, deu da identidade: Pedro, João, Tiago, o nome que nossos pais escolheram para nós, o nome que nos levou para a pia do batismo, o nome que nos deu a filiação divina. Jesus apresenta o nome dos 12. Ele chamou pelo nome, ele nos chama pelo nome. Aí agora, chamou, preparou, enviou, disse qual era a atividade da missão: cuidar dos doentes, curar as enfermidades, expulsar os demônios, anunciar a palavra, proclamar o reino de Deus, deu a identidade da filiação divina pelo nome. E agora ele faz algumas recomendações. Primeira, não entre no território dos pagãos. Vocês já pensaram nisso? Se ele mesmo ia ao território dos pagãos, ele levava os discípulos para evangelizar e para converter. Porque aqui, inicialmente, no início da missão dos discípulos, ele disse: não entre no território dos pagãos. Porque agora Jesus envia 2 a 2. E os pagãos era terrível. Era de uma ira, de um ódio, de uma capacidade de degolar inigualável. Então ele não tinha maturidade sozinhos, sem a presença do mestre. Ele não tinha maturidade para enfrentar realidades e situações como a dos pagãos. Deixasse depois, quando Jesus estivesse por perto, ou quando eles tivessem mais maturidade na obra missionária. Não deveis ir não entrei na cidade dos samaritanos. Lembra que a Samaria, uma briga, um ódio terrível dos judeus, era tão arriscado quanto ia aos pagãos. Não é o tempo. Espera o tempo da maturidade, de fé, da missão, do anúncio do Evangelho, e também quando o Senhor estivesse com ele. Pagãos e samaritanos tinha uma bravura, e os samaritanos um ódio inigualável. E as ovelhas perdidas na casa de Israel, já disse no início: por que a casa de Israel? Em vosso caminho anunciai. Veja que beleza. Isso é para os discípulos, isso é para nós. Não anuncie fofoca, não anuncie intriga, brigas, confusões, amargura, ódio, raiva. O que é que Jesus pede que os discípulos anunciem? No vosso caminho anunciai: o reino de Deus está próximo. Porque o reino é o maior valor. O reino de Deus é a razão da alegria. Mateus capítulo 6, todo dedicado à palavra do reino. Quando o homem encontra o tesouro perdido, o que é que ele faz? Sai cheio de alegria, correndo para anunciar e convidar. Quando encontra a pérola perdida, a pérola preciosa, do mesmo jeito. Então diga a todos que o maior valor da nossa fé, da nossa vida e da nossa história é o reino de Deus, e ele está próximo. Veja como Jesus gastava tempo com esta realidade. Curai os doentes, visitai os doentes, renovai a fé, desejai saúde de corpo e alma, e ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos, era outro tipo de doença incurável, era o câncer da época. Expulsai os demônios. Veja como Jesus insistia na expulsão dos demônios, porque eles eram e são
a força do mal. Depois Jesus diz assim: olhe, não leve a arrogância para o caminho. Um coração arrogante, um coração orgulhoso, um coração separado, cismado, seja no meio de todos. Leve vida, fé, alegria, anunciar um reino de sacerdócio, nação santa. Diga a todos que o povo, o reino de Deus está próximo. E Jesus diz uma coisa bem interessante: não explore ninguém. Vá com simplicidade de coração, de vida e de alma. Não explore ninguém em benefício próprio. Não tire nada de ninguém, nem cobre nada a ninguém. Porque o que tu recebeste de graça do Senhor, como dom, fé, lembra que Paulo diz: reaviva o dom de Deus que há em ti, de graça, deve dar a todos com alegria, com fé, com perseverança, construindo o reino de Deus e sua justiça, um reino de sacerdote no meio de nós e uma nação santa para entregar ao Senhor, como diz Paulo, pela fé, pela graça e pela justificação divina, hoje e sempre. Amém. Creio em Deus.